Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa aula e o nosso objetivo agora é começar efetivamente a falar de funções, né? A gente vai começar a falar de uma função bem simples, que é a função polinomial, tá? E em aulas futuras, né, a gente vai ver função exponencial, logarítmica, trigonométrica, a gente vai dar uma passada geral em todas essas funções, porque, conforme eu já falei aí várias vezes, funções é a base, né, que nós utilizamos para cálculos de limite, derivada, integral, tá? Então a gente deriva funções, a gente integra funções, certo? Então por isso que a gente tem que relembrar, né, esses conceitos, tal, estudar principalmente os pontos mais importantes, tá? Mas fiquem tranquilos, a gente vai ficar traçando gráfico aqui, a gente vai na mão, nada disso, né? A gente vai usar a tecnologia para isso. Legal? Então, só dando uma passada geral aqui, o que que é uma função de primeiro grau? Então, uma função, né? Lembrando que uma função f, né? A gente vai trabalhar sempre nos números reais, né? Então, é uma função que a todo número x associa o número ax mais b, tá? Essa expressão algébrica aqui, ax mais b, sendo a e b números reais, certo? E o x é a nossa incógnita, tá? Então, a função a gente escreve assim, ó, f de x, a função com a variável x, ou y, está relacionado ao plano cartesiano, né? O eixo y, é igual a, que é o coeficiente angular, vezes x, que vai ser a nossa incógnita, a nossa variável, tá? Mais b, que esse b é outro coeficiente, né? Ele é chamado de coeficiente linear, tá? Esse coeficiente angular, ele simplesmente indica o quanto que a nossa reta vai estar inclinada, tá? Então, por isso que o nome é coeficiente angular. Então, quanto mais a reta estiver inclinada, maior o valor de A, significa o quê? Que maior é a variação de Y com relação à variação dos valores de X, tá? Já vamos ver isso no gráfico. E o B é o coeficiente linear. Esse coeficiente linear é justamente o ponto que a reta cruza o eixo Y. Tá? Como assim, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, ó. Nós temos para a função de primeiro grau, ou função linear, afim, né? Ela tem todos esses nomes, ela pode ser crescente ou decrescente. Crescente é quando, ó, a reta está aqui subindo, né? Isso significa que quando eu aumento valores para x, eu obtenho valores maiores, cada vez maiores para y. Então, aumenta x, aumenta y. Aí a reta fica crescente dessa forma. Isso ocorre quando? Quando o coeficiente angular, o a, é maior do que zero, certo? E olha só, esse ponto aqui, ó, que a reta cruza o eixo y, é o coeficiente linear b. Esse b que aparece aqui para gente, certo? A função ela pode ser também decrescente, isso é, quando eu aumento valores de x, diminuem os valores de y. Então a reta ela fica decrescente. Isso ocorre quando o coeficiente angular é negativo, tá? E ó, o b de novo aqui, ó, não importa se é função crescente ou decrescente. O ponto que cruzou o eixo y é o coeficiente linear b. Tá? Então, o B, já olhando para a função, o B é exatamente onde vai ser o cruzamento, né, com o eixo Y. Tá? E quanto mais inclinada, isso é, mais longe da horizontal estiver essa reta, tá? Maior o coeficiente angular. Por quê? Porque a variação de Y, né, quanto que muda os valores de Y, vai estar cada vez maiores com relação à variação de X quando a reta estiver mais inclinada, certo? Então, o gráfico de uma função, né, a gente vai ver usando aí a tecnologia, né, usando linguagem de programação, vou estar mostrando aí também alguns softwares matemáticos, né, que a gente pode utilizar, tanto no computador como no celular, para poder traçar gráficos, certo? E aí lá a gente vai discutir com números, né, e com uma função, com os seus coeficientes já bem definidos, esses conceitos que eu estou passando aqui para vocês. Legal? Perfeito. Função de segundo grau. Então, a função de R em R, que a todo número x associa o número ou a expressão algébrica
ax quadrado mais bx mais c, sendo a, b e c números reais. São coeficientes. O a, o b e o c são os coeficientes, certo? Então, a gente escreve desta forma aqui a função. Ou f de x, ou simplesmente y, né? Que é o eixo y. Ele é igual a ax quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Claro, se o a for zero, zero vezes x quadrado vai dar zero e vai sumir. Aí já não vai ser mais uma função de segundo grau, aí cai numa de primeiro grau. Então, a tem que ser diferente de zero nessa situação aqui, certo? Então, a, b e c são os coeficientes, né? São números, né? Números reais. Bacana? Qual que é o comportamento dos gráficos, né, que nós podemos ter com a função de segundo grau, né? Ela já tem mais detalhes, né, com relação a de primeiro grau, né? Então, primeiro, a gente pode ter a parábola com a concavidade para baixo ou com a concavidade para cima, tá? O que determina se ela vai estar para baixo ou para cima? O coeficiente A. Se o coeficiente A for negativo, concavidade para baixo, tá? Concavidade é essa parte aqui de dentro, é a parte externa aqui, é a parte convexa, né? Então, quando fala concavidade, está falando dessa parte interna. Então, a parte interna aqui voltada para baixo é A negativo, né? E quando o A for positivo, a concavidade, essa parte interna, está voltada para cima. Então, a gente tem essa parábola, né, com o coeficiente A positivo, maior que zero. Legal? Bacana, né? Lembrando que o A nunca pode ser igual a zero, né? Por isso que não tem igualdade. Toda função de segundo grau vai gerar essa parábola. Esse ponto aqui, ó, que é o ponto máximo quando A é negativo, ou o ponto mínimo aqui, ó, quando A for positivo, né? Eles são chamados de vértices. Vértices da função, ou ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, esse vértice ele serve justamente para a gente encontrar qual o valor de x, né? Qual que é o meu ponto máximo para obter um y máximo daquela função. E aí tem muitas aplicações, aí muitas resoluções de problemas envolvendo esse máximo da função. E máximo e mínimo da função, tá? Perfeito. Esse ponto que cruza o eixo y, ele é o coeficiente c. Então, o coeficiente c, esse que aparece aqui na nossa função, né, o c, ele é justamente o ponto onde a parábola cruza o eixo y. Tá? E se não tiver o c, significa que a parábola não vai cruzar o eixo y. Tá? Então, se o c for igual a zero aqui, se ele não aparecer. Esses pontos aqui, ó, x1, que é o cruzamento com o eixo x, e x2, ó, são dois cruzamentos aqui nesse exemplo, tanto na concavidade para baixo como na concavidade para cima. Ó, tem o x1 e o x2. Esses aqui é quando o y é igual a zero. Se a gente pegar essa função e o y for igual a zero, ela cai numa equação de segundo grau. E aí, o que vai ser o x1 e o x2? As raízes da equação. Tá? Então, as raízes da equação viram o quê? Essas raízes da função, que na verdade são o quê? Pontos que vão cruzar o eixo x. Sempre vai ter esse cruzamento? Não, nem sempre, né? A gente vai ver aqui casos que não vai ocorrer isso. Legal? Ó, então, na função de segundo grau, são todos esses detalhes aqui que a gente tem que estar atentos. Legal? Para ver se o nosso problema, se o nosso modelo matemático se encaixa com a proposta da função, né? Isso é, com as limitações da função de segundo grau. Bacana. E aí, mas como que a gente faz para calcular o x1 e x2? Bom, se igualou aqui a zero, caiu numa equação de segundo grau, a gente calcula x1 e x2 quando, o quê? Usando, aliás, Bhaskaras, certo? Resolvendo a equação de segundo grau. O c, ele é quando x igual a zero. Então, a gente zera o x aqui, ó, na equação, vai sobrar o coeficiente c, que é o que vai cruzar aqui o eixo y. E o vértice? Tem fórmula para calcular? Tem uma equação? Tem. A de segundo grau tem uma equação bem simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui está o Bhaskaras, né? É cálculo do vértice. A gente tem ó, o x vértice, que é menos b sobre 2a, tá? Então, se eu quiser encontrar ó, esse xv aqui, é só eu fazer esse cálculo. Ó, menos b da equação dividido por 2a
né? E aqui é o y vértice, lembra? É um par ordenado ali, né? Aquela coordenada, menos delta, olha que legal, esse delta aqui dividido por 4a. Legal? Beleza, aí a gente encontra esse y vértice. Então a gente consegue calcular essas coordenadas aqui, ó. YV e XV, tanto faz se é para concavidade para baixo ou para cima. Bacana? Legal. Mas esse delta aqui, pessoal, ele, a gente sabe, pode dar qualquer número, né? Qualquer valor. Eu jogo aqui os coeficientes A, B e C, faço o cálculo, ele pode dar um valor negativo, pode dar zero, pode dar positivo. Opa, mas aí a resolução pode ter alguns detalhes importantes, né? Por exemplo, se for positivo, a gente sempre vai ter dois resultados. A gente sempre vai ter isso aqui, ó, x1 e x2, certo? Agora, se esse delta aqui, ó, ele for zero, mais ou menos a raiz de zero vai dar zero. Então, aqui eu vou pegar o menos b e vou mais e menos zero. Vai dar o menos b. Então, a gente só vai ter uma resposta. Essa é a situação que o nosso gráfico, né, a nossa parábola, ela só cruza o eixo x em um ponto. Tá? A gente só vai ter um valor para o cálculo aqui, né, do valor de x, no caso da equação de segundo grau. Tá? Então, só vai ter uma raiz, só vai ter um ponto de cruzamento no eixo x. E tem o caso mais crítico, que é o quê? Quando o delta é negativo. Aí lembra? Aqui nós estamos trabalhando com o quê? Números reais, certo? Então, se o delta der negativo aqui, ó, raiz quadrada for negativo, não existe nos reais. Ah, mas se não existe, e aí, o que que acontece? Não tem problema nenhum. Isso significa o quê? Que nossa parábola não vai cruzar o eixo x. Ah, então saber o valor de delta é algo importante, né? Até para a gente ver o comportamento da nossa função. E aqui, ó, tem um resumo de tudo isso que eu falei para vocês. Então, ó, quando o A, coeficiente A for maior que zero, concavidade para cima, tá? Quando o A for menor que zero, negativo, concavidade para baixo. Agora aqui, ó, é quando o delta for maior que zero. Quando o delta for maior que zero, não importa se o A é positivo ou negativo, ele vai passar por dois pontos no eixo x, que é o x1 e o x2, que é o resultado da equação de segundo grau. Quando o delta for igual a zero, ele só vai passar em um ponto. Aí a parábola tem esse comportamento, aí ele cruza o eixo x só em um ponto. Tá? Não importa se o A é maior que zero ou menor que zero. Vai cruzar num ponto. O que muda se ele é maior ou menor é que a concavidade aqui está para cima e aqui ela está para baixo. Mas só vai cruzar o eixo x em um único ponto. Tá? Quando o delta for negativo, aí a parábola não cruza, não passa pelo eixo x. Ó. Então, no caso do A maior que zero, ela fica aqui, ó, acima do eixo x, com a concavidade para cima, e quando A é menor que zero, ela fica abaixo do eixo x com a concavidade para baixo. Né? Lembrando que essa concavidade isso aqui vai para o infinito, nessa aba aqui, ó, por isso que ela fica acima do eixo x, né? Então, essa parábola aqui vai para o infinito tanto para a esquerda como para a direita, vai subindo aqui infinitamente. Por enquanto, a gente não está analisando nenhuma restrição da função. Legal? Então, olha só os cuidados que a gente tem que ter aqui na análise de funções. Né? Então, quando a gente vai criar um modelo matemático, a gente já tem que ter tudo isso em mente para ver se esse modelo vai atender aí todos os resultados possíveis, de acordo com a função, né, que estamos utilizando para o modelo matemático. Bacana. Mas para só nisso, a função polinomial é só de primeiro e segundo grau? Não, pessoal. Tem de terceiro, quarto, quinto grau, pode ter quantos graus aí forem necessários, né? Mas a gente vai ver que cada vez vai tendo maiores dificuldades, né? De se ter um modelo com grau superior e vai ficando cada vez mais complexo. Mas, para a gente ter uma ideia, a de terceiro grau entra um termo a mais na nossa expressão algébrica. Então, a f de x, que é igual a y, né, que é o eixo y, é igual a ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Tá? Lembra muito a equação de terceiro grau, né? Só que a equação de terceiro grau não é igualada a x, ela é igualada a zero. Tá? Então, essa é a grande diferença entre a equação e função.
A equação está igualada a zero e a gente consegue calcular o valor das incógnitas. A função, a gente só está analisando a relação entre y e x, certo? À medida que x muda, y muda, mas ele muda de que maneira? Né? Então, aqui a gente, na função, a gente analisa a relação entre no caso aqui, o que a gente chama, né, entre as nossas variáveis, né, entre o y e entre o x. Legal? Agora, na equação, a gente calcula a incógnita, tá? Então, são coisas diferentes, né? Mas, lembra, é claro, vem daqui, né? A ideia das funções, ela vem daquela mesma expressão algébrica da equação, também no caso aqui do exemplo de terceiro grau, tá? Claro, com A diferente de zero, senão não vai ser de terceiro grau. E tem de quarto grau? Tem. Aí só vai criar um termo a mais. Agora é ax à quarta, mais bx ao cubo, mais cx quadrado, mais dx mais z. Fica uma expressão maior e claro, tá? Gráfico vai ser um pouco mais complexo, os cálculos ficam mais complexos e aumentando o grau vai aumentando a complexidade aí da nossa função. Graficamente, a gente consegue fazer uma distinção muito fácil entre os graus das funções. Então, a gente sabe que a de segundo grau, ó, ela é uma parábola. Cria uma concavidade aqui, ó, e o lado esquerdo aqui vai para o infinito, lá para o alto, o lado direito vai para o infinito, tá? Só tem uma curvatura aqui, ó, tá? Essa concavidade, uma única. A de terceiro grau, ela tem duas, ó. Ela faz isso, ó, subiu aqui, depois ó, uma aqui, depois a outra aqui, e aí vai para o infinito para cá. Então ela começou aqui, ó, vai para o infinito aqui para o negativo, né, para o y negativo. Ela sobe, faz uma primeira concavidade, faz a segunda concavidade e sobe. Tá? Então a de terceiro grau tem duas parábolas envolvidas. A de segundo grau tem uma parábola. A de terceiro grau tem duas parábolas. A de quarto grau, adivinha? Vai ter três parábolas, certo? Então, ó, ela vem aqui, certo? Lembrando, sempre vem lá do infinito, tudo. A hora que ó, fez uma concavidade aqui, né? Ó, essa curvatura desceu a uma outra concavidade e a terceira concavidade aqui vai para o infinito. Então, tem três concavidades, é de quarto grau. Tem quatro concavidades, é de quinto grau. Tem duas concavidades, é de terceiro grau. E assim sucessivamente, certo? E aí, claro, pessoal, aí para eu encontrar esses pontos aqui de máximo e de mínimo, aí não é aquele mesmo cálculo aí que entra, né, o nosso estudo de derivada, tá? Então, derivada que a gente consegue encontrar com facilidade aí esses pontos de máximo e mínimo aqui, né, para funções de terceiro, quarto grau, graus superiores. Legal? Bem bacana, né, pessoal? Então, o que eu queria passar para vocês era essa ideia, né, essa análise gráfica, o que é uma função, né? Cuidado para não confundir com equação. Equação a gente resolve. Função a gente analisa a variação de y com relação a x, certo? E começar nessa análise gráfica, a gente vai ter vários comportamentos, né? Então, estudos aí posteriores, a gente vai ter que ver qual a melhor situação, qual a melhor função para um determinado problema, né? E para isso a gente tem que conhecer as funções, quais são os comportamentos dela. Bacana? Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, tá? Na próxima aula a gente continua, né? Tem muita coisa para a gente ver ainda, a gente só está no comecinho aqui, só dando essa passada geral mesmo aí no estudo de funções, mas tem muita coisa pela frente, né? Então, bem legal, né? Bom saber isso, né? Grande abraço, até a próxima aula.